Muito bem, rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira, iniciar os nossos trabalhos nessa semana, né? Falando sobre o domingão de NFL, né? Tivemos mais um domingo movimentado, né, na NFL, muitos jogos interessantes, algumas zebras, algumas confirmações de favoritismo também. E aí, nesse vídeo, vou dar uma passadinha em cada um dos jogos que rolou ontem. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo com seus amigos, que é sempre muito importante para espalhar a mensagem do canal, para espalhar, né, a NFL, para espalhar a NBA por esse Brasilzão. Então, se puder compartilhar, faça isso. Não se esqueça de usar o cupom SWISH10 lá na Centauro, porque assim você garante 10% de desconto nas suas compras e de quebra ainda dá uma moralzinha aqui pro papai. Então se for possível, cupom SWISH10 na Centauro. E vambora e já vamos começar falando sobre ele, o gigante. O gigante de Kansas City conquistou uma vitória importantíssima nesse domingo, enfrentando o Detroit Lions, que na minha opinião é o melhor time dessa temporada. O Chiefs conquistou uma brilhante vitória por 30-17, uma das melhores atuações ofensivas que o Chiefs teve nessa temporada. Tá? Patrick Mahomes jogando um absurdo, né? 4 touchdowns para o homem, né? Uma partida de almanaque do Patrick Mahomes e uma partida de almanaque do resto do ataque também. Né? O senhor Travis Kelce fez um ótimo jogo. Né, o corpo de recebedores do Chiefs foi bem alimentado, produziu, né? Então foi uma atuação ofensiva excelente e defensivamente o Chiefs também foi bem. Foi meio soft em algumas posses? Cara, foi meio soft, mas o time conseguiu, né, ter um desempenho defensivo muito bom. Limitou o Lions a só 17 pontos, cara. A gente tá falando de um dos melhores ataques da NFL. Um ataque que vinha, né, empilhando goleadas nas últimas semanas. Chiefs foi lá, travou o ataque do Lions, desacelerou completamente esse ataque. Então, ofensivamente e defensivamente, Kansas City entregou um grande jogo, cara. Entregou um grande jogo. E é uma vitória importante porque, caso o Chiefs perdesse ontem, o time ficaria numa posição muito complicada pensando em pós-temporada, né? O Chiefs seria meio que obrigado a vencer 8 dos últimos 11 jogos para se classificar, para garantir uma classificação. Então foi uma vitória muito importante numa atuação muito boa, uma das melhores atuações de Kansas City na temporada. E sabe qual é a notícia muito boa? Rashee Rice está voltando. Rashee Rice está voltando em meio a um Chiefs entregando uma atuação desse nível. Então, uma perspectiva que era bem negativa depois da derrota para Jacksonville, ela se torna muito positiva, né, com a vitória de ontem, com a atuação de ontem e com a volta do melhor wide receiver do time, né? Porque apesar do Xavier Worthy ser muito bom, cara, o Rashee Rice é o melhor recebedor desse time e ele tá voltando, né? E aí, a volta dele, com certeza, elevará o nível desse time muito acima, né? Vai melhorar e muito. Em relação ao Lions, cara, um jogo decepcionante, né? Acho que todo mundo esperava mais do Lions ontem. O ataque realmente ontem não funcionou. Individualmente tiveram ali algumas falhas, né? O Amon-Ra mesmo, né? Numa quarta descida ali para 2, no momento importantíssimo do jogo, ele acabou, né, errando, vacilando. E aí, na sequência, o Chiefs capitalizou e conseguiu o touchdown ali, né, num campo curto. O Jared Goff também, ali no começo do jogo, anulou um touchdown do time por conta de uma flag que ele recebeu. Né? Como é que foi? Foi offside, não foi? Offside ou... Não, foi movimento ilegal. Movimento legal. Então, coletivamente e individualmente, o Lions falhou muito ontem. Né? O ataque do Lions falhou muito. E a defesa, né, realmente não teve resposta para o Patrick Mahomes ontem. Então, foi um jogo meio decepcionante de Detroit. E aí, já tem uma galera questionando, né, o quão bom de fato é esse time do Lions. Porque se você dá uma olhada no calendário de Detroit, tirando a vitória contra Baltimore, cara, as outras vitórias do Lions foram contra times, né, que não figuravam e não figuram entre os favoritos, né? Venceu Chicago, Cleveland, Cincinnati. E o próprio Ravens tá em completo desastre.
né? Então, é aquilo, né? Venceu bem vários jogos, goleando, mas contra times realmente com porte de poder chegar num Super Bowl, o Lions perdeu. Perdeu pra Green Bay na semana 1, sendo dominado, e ontem perdeu pra Kansas City num jogo muito forte de Kansas City. Então, questionamentos estão começando a ser feitos. Eu, sinceramente, não tô nesse bonde de quem tá questionando o Lions. Eu acho que o Lions ainda é um puta time. Mas, de fato, a derrota de ontem e a derrota para Green Bay, né, foram jogos onde Detroit não foi bem. E eram jogos onde era esperado o Detroit ir muito bem, né? Vamos seguir aí acompanhando, né, a trajetória do Lions e vamos ver agora, né, Kansas City com a volta do Rashee Rice. Eu, obviamente, estou muito animado, estou muito otimista agora. E eu vou te falar, cara, ontem eu tava crente na derrota, mano. Sabe quando você pega pra ver um jogo do seu time já esperando a derrota, já esperando o pior? Era eu ontem, cara. Eu tinha convicção de que o Lions ia ganhar. Não ganhou, o que me deixou absurdamente feliz. E vou soltar aqui, hein? Patrick Mahomes está praticando o seu melhor futebol americano desde 2023. Cravei aqui. Desde 2023, Patrick Mahomes não jogava tanto quanto ele tá jogando nesse começo de temporada. Tá jogando muita bola. Impressionante o que o Baby Goat está fazendo. Bom, na sequência, tivemos Raiders vencendo o Tennessee Titans por 20-10. Um jogo onde, né, a gente viu um ataque do Raiders atuar de forma bem mais limpa, né? É um ataque que vem sofrendo muito com turnovers aí. Ontem conseguiu ter uma atuação mais sólida. O Gene Smith teve um jogo, né, quase limpo, né? Quase limpo. Lançou uma interceptação ali no quarto período. Mas tirando essa interceptação, foi um jogo bem seguro do Dino. A gente teve ali um ataque focando mais em passes curtos, em jogadas mais conservadoras. Uma decisão que eu achei bem acertada por parte do Chip Kelly, né, que é o coordenador ofensivo do time. Então foi uma vitória boa do Raiders. Eu não esperava o Raiders vencendo. Achei que Tennessee ia vencer. Mas o Raiders, cara, foi bem seguro no ataque. Não arriscou, não fez loucura. Defensivamente, o Raiders teve seus momentos, né? O Devin White foi muito bem ontem. Né? O linebacker de Las Vegas fez um jogo bem bom, né? Forçou um fumble ali importante ali e tal, no primeiro quarto. Então, gostei do que eu vi do Devin White. Foram 8 tackles, né? 8 tackles. Teve uma interceptação também antes do intervalo. Então, cara, foi um jogo bem seguro de Las Vegas. Mereceu vencer. E Tennessee, cara, o time é ruim, velho. Em resumo, Tennessee é um time muito ruim. A linha ofensiva é um desastre. Ontem o Cam Ward, ele foi sacado 4 vezes. 4 vezes. Foi interceptado numa jogada onde não é que ele lançou uma interceptação na mão do defensor de Las Vegas. Não. O passe dele foi desviado, né, por conta de uma linha ofensiva que não conseguiu proteger ele o suficiente. Então é uma linha ofensiva muito ruim e é um corpo de recebedor que, pelo amor de Deus, né? Ontem o Calvin Ridley acabou saindo machucado, né, com a lesão ali no tendão. E aí os alvos que o Cam Ward teve à disposição foram o Alec Eomanor, Tyler Lockett, Van Jefferson, tipo, cara, corpo de recebedor horroroso. E a defesa de Tennessee ontem também não conseguiu fazer muita coisa, então, cara, grande, né, vitória aí, né? Grande vitória não, mas uma boa vitória de Las Vegas e mais uma derrota aí na conta de Tennessee. Cincinnati Green Bay. Green Bay venceu por 27-19, bem mais apertado do que deveria, né? Era o tipo de jogo que Green Bay tinha que dominar e não foi o que aconteceu, né? Green Bay não dominou, Green Bay teve ali, né, dificuldades, né? Green Bay cedeu 20 primeiras descidas para Cincinnati, cara. Cometeu turnover, cometeu muita falta, então foi um jogo problemático de Green Bay. Joe Flacco conseguiu fazer um jogo muito bom, ele que estreou por Cincinnati ontem, fez um jogo bem correto, não lançou interceptação, teve 2 touchdowns, então Green Bay sofreu, cara. Sofreu, mas no fim saiu com a vitória. Josh Jacobs fez um jogo muito bom. Josh Jacobs retomando aquela grande forma que ele já teve alguns anos atrás. Ontem teve uma média de 5 jardas por carregada, recebeu 5 passes, né? Foram 150 jardas de scrimmage e 2 touchdowns. E aí, muito na conta dele, o Green Bay conseguiu aí a sua vitória. São Francisco contra Tampa Bay. Jogo muito bom aqui de Tampa Bay. Mais uma vitória na conta de Baker Mayfield, 30-19.
Tampa conseguindo resultados excelentes, mesmo lidando com lesões importantes, né, cara? Ontem, os caras perderam o Emeka Egbuka, que vinha sendo o melhor recebedor do time. E aí, sem ele, sem Mike Evans, sem Chris Godwin, sem Bucky Irving, sem Luke Goedeke, cara, era esperado que Tampa Bay sofresse muito. E não, Tampa Bay foi lá, venceu. O Baker Mayfield entrando de cabeça na disputa pelo MVP. Acho que hoje não tem muita discussão. Ele é um candidato forte a MVP, decisivo, clutch, né, cara? Ontem conseguindo corridas importantes, né, conectando em profundidade, achando ótimos passes. Cara, jogou muito. Jogou muito o Baker. Mais um jogo sem interceptação. 5º jogo dele nessa temporada sem interceptação. E ali, superando lesões, superando desfalques, o time vencendo na conta dele, cara. Tipo, tá jogando muito, mano. O padeiro Baker Mayfield tá jogando muita bola. E São Francisco, de novo, sofrendo com lesões, né? Enquanto o Tampa Bay tá lidando bem com as lesões, São Francisco, que vinha lidando bem, acho que chegou num ponto onde não dá mais. Não tem como. Não tem como superar tanto desfalque, velho. É desfalque no corpo de recebedor, é desfalque no corpo de quarterbacks, é desfalque na defesa, e ontem teve um baque gigante, né, cara? Perdeu o Fred Warner. É um baque que eu acho difícil São Francisco conseguir se recuperar. Já era surpreendente ver o time defendendo bem sem Nick Bosa. Agora, sem o Bosa e sem o Fred Warner, os dois melhores defensores desse time, mano, vai ficar bem difícil. A menos que São Francisco vá pro mercado aí e consiga alguma movimentação, né, pra tentar suprir um pouquinho a ausência do Bosa ou do Fred Warner, vai ficar difícil, cara. Vai ficar difícil pra São Francisco, né? Não querendo duvidar de Kyle Shanahan, mas, mano, é um cenário muito complicado, velho. Muito complicado. Pô, uma lesão besta do Fred Warner, né, mano? Triste a situação de lesões de São Francisco, mas muito bom ver Tampa Bay superando lesões também, tendo Baker Mayfield em grande forma, jogando muito Baker Mayfield. Outro que tá jogando muito é Sam Darnold, hein? Sam Darnold ontem fez um grande jogo contra Jacksonville, comandou Seattle para vitória por 20-12. Seattle se provando uma realidade incontestável nessa NFC West, jogando muito bem, time muito seguro, um time sólido na defesa e com um ataque que vem produzindo muito por conta de Sam Darnold, que ontem teve um jogo de 295 jardas passadas, rating de mais de 120, terceira vez nessa temporada onde ele passa de 120 de rating. Então, mano, grande resultado para Seattle em cima de um Jacksonville que vinha empolgado, né? Vinha de uma grande vitória contra Kansas City com 4-1 de campanha, né? Mas ontem não teve jeito, né? Seattle conseguiu passar por cima. A linha ofensiva de Jacksonville ontem deixou muito a desejar, né, cara? Trevor Lawrence apanhou igual pinhata, né? Travis Etienne não conseguiu fazer nada pelo chão, né? O jogo terrestre de Jacksonville, né, foi muito mal. Então, derrota complicada para Jacksonville e grande resultado para Seattle, que, como eu disse, se torna, né, se prova uma realidade incontestável na divisão. Los Angeles Rams e Baltimore Ravens. Como já era esperado, o Rams venceu por 17-3. Acabou que não foi um atropelo como muitos esperavam, mas ainda assim foi uma vitória tranquila, né? O ataque de Los Angeles ontem não estava bem, não foi uma tarde inspirada do ataque, mas a defesa de Los Angeles fez um trabalho excelente. Defensivamente eu gostei muito do que eu vi do Rams. Beleza que enfrentando esse Ravens capenga sem Lamar Jackson, facilitou as coisas. Mas eu não tiro o mérito, o Rams anulou o ataque do Ravens, só cedeu um field goal. Então, uma bela vitória de Los Angeles. Vale aí um destaque especial pro Nate Landman, se provando aí um dos melhores jogadores dessa defesa, fazendo um trabalho excelente. Ontem foram 17 tackles, maior número, né, do time, o maior número do time desde os anos 2000, tá? Desde os anos 2000. E somando as últimas 2 semanas, são 31 tackles do Landman. O moleque tá jogando muita bola, gostando muito dele. E ontem foi importantíssimo pra essa vitória contra o Ravens que, mano, velho, o barco já afundou, a verdade é essa. O barco já afundou, não tem muito pra onde correr. Questão de tempo mesmo pro Harbaugh ser demitido e... temporada já foi jogada no lixo. Temporada já tá no lixo há muito tempo. Outro que tá com a temporada jogada no lixo é o Miami Dolphins, né? Ontem perdeu de novo. Beleza que competiu e tal, foi um jogo duro, mas no fim saiu derrotado, perdeu pro Chargers por 29-27.
Mais uma grande atuação de Justin Herbert, depois de um jogo difícil na semana passada, onde ele apanhou também igual uma pinhata. Ontem ele conseguiu ter um jogo bem melhor, né? Foi muito importante pro jogo de ontem. 264 jardas, 2 touchdowns, 29 de 38, né? Comandando ali a campanha da vitória no fim. Jogando muito, cara, jogando muito. Justin Herbert. A cada jogo, o Justin Herbert, ele cava mais e mais um espacinho na prateleira de elite dos quarterbacks, cara. Eu não sei se já dá pra colocar ele como quarterback de elite, talvez ainda seja cedo, mas ele tá galgando o espaço dele, mano. Temporada gigante do Justin Herbert. E também lidando com desfalques na linha ofensiva, no corpo de recebedor e fazendo o time render, cara. Então, grande atuação do Justin Herbert, bela vitória de Los Angeles. O outro que merece destaque é o Ladd McConkey, né, o wide receiver do Chargers. Em meio aí às lesões do Cam Johnston e do Keenan Allen, ele, mano, se consolidando aí como uma opção muito boa, né? Ontem foram 100 jardas recebidas em 7 passes, 1 touchdown. Ontem ele foi o principal alvo do Justin Herbert. Então, vale muito o elogio pro menino. Pelo lado do Dolphins, os mesmos problemas de sempre, né? Uma defesa soft, um ataque inconsistente, com o Tua Tagovailoa, que é incapaz de não ser interceptado. Ele sempre é interceptado. Ontem foi de novo interceptado. Tem muito pra onde correr, cara. É um quarterback ruim. Ruim não, vai. Ele é talentoso. Mas é um quarterback que vive um momento horrível. Ontem foram 3 interceptações. E infelizmente pra Miami não tem muito o que fazer em relação ao Tua. Ele tem contrato até 2027 com 212 milhões de dólares pra receber. Tem muito o que fazer. Realmente não tem muito o que fazer. E Mike McDaniel caminhando aí a passos largos para ser demitido o mais rápido possível. Já demorou mais do que eu esperava, viu? Já esperava o McDaniels sendo demitido nesse ponto da temporada. Já achei que ele já teria sido demitido. Mas é questão de tempo. De fato, é questão de tempo. Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers. Vitória do Steelers por 23-9. A Steelers se consolidando aí como o melhor time da AFC Norte, até porque concorrência não é das mais complicadas, né? Vitória importante contra uma ótima defesa de Cleveland. Aaron Rodgers entregando mais um grande jogo do Aaron Rodgers. 235 jardas aéreas, 2 touchdowns, sem interceptação. Jogando muito, cara. Jogando muito. Né, foi o 4º jogo com ele tendo rating acima de 95. Grande temporada do Aaron Rodgers, sendo aí, né, se provando um encaixe perfeito para esse ataque do Steelers. E defensivamente o Steelers de novo fazendo um grande trabalho, a defesa vem engrenando. Beleza que pegou um ataque que, pô, brincadeira, né? O ataque do Browns é horroroso. É o 26º ataque e o 31º em pontuação. Então é um ataque horrível. Então não é como se Pittsburgh tivesse tido um trabalho muito grande para parar o ataque de Cleveland. Mas mesmo assim, cara, só cedeu 65 jardas terrestres, menos de 250 no total. Só cedeu 6 de 17 em terceiras descidas. Então acho que tem que dar a César, tem que dar aí crédito à defesa dos Steelers, que vem melhorando semana após semana, né? Vem apresentando melhora. E aí junto a isso tem um ataque funcionando bem sob comando da lenda Aaron Rodgers. Uma surpresa ontem, cara, foi a vitória do Panthers pra cima do Cowboys, viu? Eu até esperava um jogo equilibrado, mas eu esperava o Dallas vencendo. E não, cara. Cowboys foi derrotado 30-27, né? Mais um ótimo jogo do Rico Dowdle, que na minha opinião... Rico Dowdle, perdão. Na minha opinião, é o melhor running back dessa temporada. Até o momento, o melhor running back da temporada pra mim é o Rico Dowdle. Tá tendo números incríveis, se tornando a estrela desse ataque de Carolina, carregando esse ataque de Carolina. Ele que é ex-Dallas, né? Ex-Dallas, ontem fez valer a lei do ex. Muito bem, mano. Muito bem. 239 jardas de scrimmage, 183 terrestres. Né? Nos últimos 2 jogos, ele soma 473 jardas de scrimmage. Pra mim, é o melhor running back da temporada e ontem foi o cara dessa vitória de Carolina. Mais uma atuação horrível da defesa de Dallas. Defesa horrorosa, terrível a defesa de Dallas. Ontem não conseguiu fazer nada. Defesa terrestre, defesa aérea, tudo foi ruim, né? É a única unidade defensiva tem uma média de mais de 400 jardas cedidas por jogo. É uma defesa horrível, cara, uma defesa que é ruim em tudo. Em tudo que se propõe, a defesa de Dallas é ruim. E ontem acabou pagando o preço, saiu derrotado contra a Carolina. Indianapolis Colts contra Arizona Cardinals. Vitória do Colts por 31-27. Mais um ótimo jogo de Jonathan Taylor, né? Ele que é outro que fazendo uma temporada brilhante. Ele e o Dowdle
estão entre os melhores running backs da temporada em termos de produção, jogando muito bem. E ontem, mais uma excelente vitória de Indianápolis, acumulando mais e mais vitórias, a defesa aparecendo ali e tal. Então, belo resultado, bela vitória do Colts. E em relação ao Cardinals, uma boa notícia de ontem foi a forma como o ataque rendeu com o Jacob Brissett, né? Vamos falar a verdade aqui, o time funcionou bem melhor com ele do que estava funcionando com o Kyler Murray, hein? Vamos dar a César aqui, velho. O jogo lançou para 320 jardas. Graças a ele, o Cardinals teve a chance de vencer o jogo ali no final. Acabou que não conseguiu, mas teve a chance por conta dele. Então, assim, se tem uma coisa boa que o Cardinals pode tirar de ontem, foi o Jacob Brissett. Se eu sou o head coach, deixo o Kyler Murray ali encostado, se recuperando ali da lesão no pé que ele sentiu, e manter o Jacob Brissett por pelo menos umas 2-3 semanas, pra ver como é que o time se porta, porque ontem jogou muito bem. E isso perdendo o Marvin Harrison por conta do protocolo de concussão. Então, se tem uma notícia boa, foi essa. Foi o Jacob Brissett que jogou muito bem. Outro que jogou muito bem ontem, Drake May, né? Mais um grande jogo de Drake May. Comandou o Patriots para a vitória para cima do Saints por 25-19. New England entrando de vez na disputa pelo título da divisão. Tem chance. E muito por conta do Drake May. Né? Ontem foram 3 touchdowns, 261 jardas. Mais um jogo onde ele tomou decisões perfeitas durante o jogo inteiro. Cara, tá jogando muito. Drake May tá jogando muito. Tá sendo muito bacana ver essa evolução dele semana após semana, ganhando, né, maturidade, tá sendo muito bom. Ontem também ele teve ali uma ajuda muito boa do Keyshawn Bottle, ele aí se mostrando um ótimo complemento pro Stephon Diggs, né? Ontem foram 5 passes recebidos, 93 jardas e 2 touchdowns, foi muito bem. E isso que na abertura da temporada ele teve um jogo de 103 jardas recebidas. Então ele vem fazendo uma temporada boa. Ontem acabou sendo o melhor alvo do Drake May. E grande vitória, cara. Grande resultado para New England. O Saints até que fez um bom jogo, mas não foi suficiente. Mais uma vitória de New England. E pra gente encerrar, falar sobre Broncos, né? Denver Broncos venceu o New York Jets num jogo horrível, jogo feio demais. Mas venceu por 13-11. Ofensivamente, o Broncos foi muito mal, mas muito mal mesmo, muito fraco, uma falta de produção incrível, mas graças à sua defesa de elite, Denver conseguiu sair com a vitória, né? Foram 9 sacks para cima do Justin Fields, só 82 jardas cedidas, uma média de 1.4, que é uma média inacreditável. Então, é o que eu venho falando, cara, o Broncos é um time que pode sonhar pela defesa que tem. Se o Broncos não tivesse essa defesa, dificilmente seria um time competitivo. Mas como tem uma defesa inacreditável, Denver pode sonhar. E sobre o Jets, cara, segue na draga, né? Segue sem vitória, segue sem saber o que é vencer nessa temporada. E ontem, cara, nossa, um jogo muito covarde, né? Nossa, o que o Aaron Glenn foi covarde ontem, foi brincadeira, né? Ainda teve aquele fake punch bizarro. Não é à toa que o Garrett Wilson deu uma cobrada forte nele, né? Não tem como não se revoltar. Foi muito mal ontem o Aaron Glenn. E a verdade é que a temporada do Jets também já acabou. Se eu sou o Jets, mano, eu tento arrumar uma troca pelo Bruce Hall. Tento capitalizar em cima dele. Tento também trocar ali o Cisco, o John Simpson, que são caras que estão com contratos expirantes. E já começa a me planejar pra 2026, mano. Porque tem muito o que fazer nessa temporada mais não, velho. Não tem muito o que fazer, não. É isso, minha gente. Sobre o Domingão de NFL é isso. Hoje teremos aí, né, mais 2 jogos, né? Isso, teremos Falcons e Bills às 8h15 e Commanders e Bears às 9h15. Os 2 jogos aí vão movimentar a segunda-feira. Amanhã eu comento sobre os 2, ali na atualização do Power Ranking. E é isso, minha gente. Obrigado aí pela audiência. Nos vemos mais tarde com o Switch TV Show. Tem muita coisa pra sair no canal ainda nessa segunda-feira, então fica ligado, ativa a notificação. Obrigado pela audiência. Beijo no coração de vocês e o Tifão segue vivo. O Tifão segue vivo. Chorem! Chorem, haters! Sucumbam!